Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Tá bom? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, por auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Queridos, nós sabem que nós estamos em uma série de reflexões, essas reflexões se pautam em mensagens apologéticas, mensagens que têm como justificativa a confirmação e a defesa da verdade. Apologia é um termo próprio da teologia que expressa o sentimento e a realização de um trabalho que vai em defesa da verdade. É um trabalho pautado na confirmação do que é a palavra de Deus. É a confirmação daquilo que Deus nos deixou em toda a Bíblia, desde a primeira página do Antigo Testamento, desde o primeiro capítulo de Gênesis, até o último capítulo do Apocalipse, levando em conta que temos o Antigo Testamento, que fala a verdade de Deus, que proclama a verdade de Deus, porém, por meio de sombras e figuras. Então nós podemos entender que a palavra de Deus, ela foi revelada, ela foi ventilada nas páginas do Antigo Testamento, por meio da lei dos profetas, no entanto, não em realidade, mas por meio de uma sinalização de sombras, figuras, tipos, que encontram a sua realidade no Novo Testamento, na palavra apostólica, na palavra de Cristo, que é a palavra apostólica, que é a verdade revelada neotestamentária. Nós entendemos que Deus, ele fala por meio da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que contém a mensagem de Deus. Saiba disso. A Bíblia, ela contém a mensagem de Deus. Deus deseja falar algo à humanidade por meio deste livro conhecido como Bíblia Sagrada. Desse modo, precisamos nos prender e nos ater na via central da Escritura. Quando eu falo a via central, é este fio condutor da verdade, este fio de prata, que nós começamos a falar na semana passada. E este fio de prata, esta via central da Escritura, nos revela todo o coração de Deus, no que implica a sua vontade eterna. Então nós pensamos assim, Deus é o Altíssimo, o Senhor, o Criador. Deus, ele é o único e verdadeiro. Esse Deus tem uma vontade, um desejo a realizar algo, e esta vontade está sistematizada nas Escrituras. No Antigo Testamento, por meio de sombras e figuras. E no Novo Testamento, como a realidade das sombras e figuras que foram ventiladas ali na lei e nos profetas. Desse modo, nós temos, então, um caminho a percorrer, e este caminho é o caminho da verdade. E nós falamos na semana passada sobre esta verdade. A verdade que tem os seus dois lados, as duas facetas da verdade. A verdade objetiva e a verdade subjetiva. Nós falamos, eu quero só lembrar os irmãos, isso aqui são mensagens apologéticas. Mensagens que confirmam, que defendem, que falam
de algo que é imprescindível para todos nós. E essa verdade objetiva é algo que trata-se da verdade enquanto doutrina. É a parte conceitual da verdade. É a parte gramatical, linguística, filosófica, gramatical dos conceitos. É a parte científica que pode ser comprovada pela razão. Isso é por meio de um estudo verificável, um estudo talvez, vamos colocar no sentido geral da palavra, um estudo acadêmico, estudo bíblico. Então a verdade objetiva de Deus, ela pode ser verificada, constatada, percebida, lida e entendida, no sentido do pensamento. Essa é a fé objetiva, que uma vez por todas foi entregue aos santos. No entanto, essa verdade objetiva, essa doutrina, a verdade enquanto doutrina, ela tem como objetivo nos colocar em uma experiência da verdade, ou na experiência da verdade. Ou seja, a doutrina é como um trampolim, é como uma força motriz que impulsiona os nossos corações, que gera consciência na nossa mente, no nosso coração, e que nos dá força para seguir a fé cristã, a vida cristã, pautada naquilo que Deus disse, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus está realizando. Portanto, a verdade como doutrina nos projeta para uma experiência da verdade. E lemos o texto, né? O texto ali clássico de João capítulo 8, quando diz que Jesus pregou ali aos judeus, muitos creram nele, e daqueles que creram, Jesus declarou, se alguém permanecer na minha palavra, será verdadeiramente meu discípulo. Então veja que o primeiro passo do discipulado é permanecer na palavra. Você que está aqui presente, você que está em casa, você que é cristão, você creu em Jesus, você tem fé, você é de Deus, você se considera filho ou filha de Deus. Saiba, o primeiro passo para se tornar um discípulo e, consequentemente, um vencedor é permanecer na palavra de Cristo. Eles não há outro caminho. Não há outra maneira de se viver uma vida humana, agora eu falo vida humana, né? Que é tão complexa nas suas nuances, nos seus vários momentos e nas várias formas de viver a vida humana, em vários âmbitos, seja familiar, pessoal, social, psicológico, financeiro, espiritual, em qualquer âmbito da nossa vida, é necessário ter uma trilha, ter uma direção, para que nós não venhamos a cair no erro de muitos que viveram no passado e que estabeleceram um estilo de vida cristã baseado em coisas, baseado em argumentos, baseado em religiosidade, baseado em lei, em normas, em regras, em conceitos, em achismos humanos. Então são aqueles que basearam a sua vida cristã e a sua conduta de vida cristã baseada em coisas exteriores, como comida, bebida, vestimenta, e coisas, e lugares, tipo de música que se vê. Então, eles tiveram o conceito e estabeleceram uma experiência cristã baseada em coisas exteriores. Mas a Bíblia não nos diz que o problema do homem são as coisas exteriores. Muito pelo contrário. A Bíblia diz e afirma desde Gênesis e Apocalipse que o problema do homem é um problema interior. É um problema no coração. É um problema de alma. É um problema de ser. É um problema da consciência que o homem criou. É a consciência do homem, do ser humano, que se estabeleceu após a queda. A queda formou o homem é formado. O homem é formado, psicologicamente, intelectualmente, socialmente, culturalmente, por meio de um mundo espiritual sem Deus, distante de Deus, que não ama Deus. Então eu, você, os seres humanos, os irmãos, os povos, os governantes, os políticos, magistrados, seja pobre, rico, seja gordo ou magro, negro, branco, não importa a raça, todos os seres humanos trazem em si o germe, a semente
do pecado, que é resumido e entendido como o afastamento de Deus e a independência de Deus. Pastor, e pecado é isso? É isso que eu acabei de dizer. O pecado como natureza é o afastamento de Deus, é o rompimento com Deus, e agora uma vida humana sem Deus, sem o amor a Deus e sem a dependência de Deus. Esse caminho sem Deus é um caminho de trevas. E as trevas vão nos levar a praticar várias coisas reprováveis por Deus. Porque as trevas, elas podem ser entendidas como uma vida sem Deus. O que são trevas? Trevas não é a cor da parede preta aqui atrás. Não, isso aqui é a cor da tinta, queridos. A tinta é preta, né? Como tem aquela branca, como tem as cadeiras que são vermelhas, como tem esse tablado aqui cinza. Então são cores. Agora, o que são as trevas? As trevas é o mal cósmico que se assentou no coração. Trevas é uma visão sedimentada no coração, na mente, na consciência do ser humano, uma visão sem Deus, independente de Deus, à parte de Deus. Isso é trevas. Que é o maior problema do ser humano, que é o meu problema. Eu tenho um problema, você tem um problema, nós temos um problema. E esse problema nosso é o mal cósmico que está dentro de nós e que é a libertação de que falou Jesus na mensagem passada, ali no texto de João 8. E para se resolver esse problema, começa como? Permanecendo na palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, disse Jesus, sereis verdadeiramente meus discípulos. E aí progride, né? Primeiro permanece. Segundo passo, então conhecereis a verdade. O fato de vocês permanecerem na palavra vão levar vocês a conhecerem a verdade, a ter experiência da verdade. E essa experiência da verdade, ela vai resultar em uma libertação. Permanecer na palavra, conhecer a verdade e ser liberto por ela. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quantos aqui desejam ser libertos? Libertos deste mundo interior, desse mundo espiritual caído, do poder da queda, do poder do pecado, da força do ego, da disposição do velho homem, do espírito do anticristo, que é esse sentimento do homem caído em se opor a Deus, em se opor a Cristo, em se opor à palavra de Cristo e, como resultado, se opor às pessoas. Então o ser humano é assim, ele se opõe a Deus, ele não quer Deus, também ele não quer ninguém, ele não ama ninguém, não está preocupado com ninguém, ele está preocupado consigo mesmo. E é disso que nós precisamos ser libertos. E essa é a razão da igreja existir. A igreja existe, igreja como corpo de Cristo. Igreja como a reunião, o ajuntamento dos chamados. Existe para ser coluna e baluarte da verdade. Conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Digo, capítulo 3, versículo do 15 em diante. Ele diz que a igreja é a igreja do Deus vivo e é coluna e baluarte da verdade. A igreja é o sustentáculo da verdade. A igreja tem uma bandeira e a bandeira que a igreja deve levar é a palavra de Deus, é a verdade. E então precisamos entender isso. E essas mensagens apologéticas tratam disso, procuram justificar, fundamentar, defender, confirmar a razão da nossa existência como igreja e a razão da nossa existência como ministério. Porque entra um ponto muito importante aqui, né? Igreja, são todos chamados. Ministério é um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar com um único objetivo, com um fim, com uma visão e com uma disposição. É o que está ali também, né? Ser coluna e baluarte. A palavra baluarte, enxergando de maneira literal, fala de uma fortaleza em que nessa fortaleza se reúnem autoridades, pessoas constituídas de uma visão, de um objetivo para traçar estratégias e metas para o combate. Olha só, coisa linda. Ser coluna e baluarte é estar no mesmo lugar, com o mesmo pensamento para tratar estratégias, para uma luta, para um confrontamento. E essa nossa luta é contra as trevas, é contra o pecado, é contra o mundo espiritual. Então a Bíblia fala e confirma que Deus ele tem uma obra
uma obra de libertação, que é aquela obra que Jesus declarou em Mateus capítulo 16. Quero que os irmãos leiam comigo, Mateus 16, e aqui vamos entrando na mensagem de hoje. Mateus 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que aqui Jesus está declarando pelo menos 3 coisas principais nesse versículo. A primeira coisa é que ele é um edificador. Ele se coloca na condição, a palavra edificador aqui, edificação no original, ela traz um sentido do grego de obra, de construção. Quando ele diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, uma pedra de fundamento, ele ia construir a sua igreja. Olha só. Mas não é uma construção de quem pega tijolos, areia, cimento e ferro para erigir uma loja, um templo, um edifício físico. Não, mas é um edifício espiritual, cuja construção se pauta na destruição de uma consciência caída e na construção de uma nova consciência. Atenção, vou repetir. Esse serviço de Deus, esta obra de Deus, esta libertação que Jesus falou lá em João 8, e esta edificação aqui de Mateus capítulo 16, que Jesus falou aos seus discípulos, implica na desconstrução de uma consciência e na edificação de uma nova consciência. Ou seja, está no princípio da redenção, né? Morte e ressurreição. Não é ressurreição e morte, é primeiro morte. E morte é aniquilação, morte é destruição. Morte é o fim de alguém ou de alguma coisa. Ao passo que a ressurreição é o início de uma nova vida, é o início de um novo momento, de uma nova visão, de uma nova disposição. Por isso que ele fala, eu sou o edificador, eu estou construindo essa igreja, estou edificando esta igreja. Então nós temos aqui 2 coisas já, né? Temos o edificador e temos o objeto a ser edificado, que é a igreja. Que igreja é essa? Somos nós. Olha o que a verdade está proclamando. E não somente isso, temos a problemática, as portas do inferno. Então temos Cristo que é o edificador, temos nós que somos os objetos de edificação, os corações, e agora temos um entrave, uma problemática. Temos aqui agora barreiras, empecilhos, que é chamado de as portas do inferno, ou pode ser entendido as portas da morte. Morte essa que está dentro de nós, que é a mesma coisa que eu falei no início. É o espírito do anticristo, é a força do velho homem, é a disposição do ego humano, de um coração sem Deus. Isto é as portas da morte. É a morte que entrou em nós e opera em nós para nos afastar de Deus a cada dia. E então nós temos agora essa condição. Jesus está edificando a sua igreja. E esse Cristo de Deus que está edificando a sua igreja, ele o faz por meio da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim, texto que nós lemos no início. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ele mesmo quem? Jesus Cristo. Olha só o versículo 9 e o 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando do Cristo que padeceu, que morreu, que foi sepultado, que desceu às regiões mais inferiores da terra, que é o ponto mais crítico e mais baixo da queda do homem, é o Hades, é a morte. E então agora em ressurreição, ele vai subindo até o ponto mais alto do universo, onde Deus está entronizado num sublime e majestoso trono de glória e de governo, assentado para edificar a sua igreja, a qual igreja somos nós. Aí o versículo 11 diz, ele mesmo concedeu. Ou seja, aquele que desceu, que morreu e que subiu, e hoje está entronizado à direita do Pai, ele mesmo concedeu uns para, aí vem, né? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui vale a pena ressaltar por quê. E temos aqui esta lista desses homens, né, que nós chamamos de homens dons, homens ministérios,
e cada um traz o seu ministério, cada um traz a sua nuance, a sua ótica, o seu encargo, começando pelos apóstolos. Ele concedeu 4 tipos de homens dons para a igreja. Primeiro, os apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que esteve ao lado de Cristo. Isso foi falado na mensagem passada. Não se lembra do cordão, desse fio condutor? Que é Deus, o Pai, entregando a mensagem para o Filho, que vem a essa terra, reúne os seus apóstolos, passa esse bastão, essa palavra para os apóstolos, e esses, por sua vez, agora passa a homens fiéis e idôneos para que possam instruir a outros. E essa palavra hoje chega a nós. Então é um cordão, um fio condutor da verdade que começou no coração do Pai e hoje está nos nossos corações. Por meio desses homens dons. Porque agora o apóstolo, uma vez com Cristo, ele recebe do próprio Cristo. Eles ouviram, entenderam, foram gerados na convivência, na comunhão, na palavra, no dia a dia, na convivência com Cristo, escreveram o Novo Testamento, o apóstolo Paulo como o principal desses, escreveu 14 epístolas, mais da metade do Novo Testamento. E que agora esses apóstolos, eles têm autoridade, eles são detentores da autoridade apostólica da verdade. Ou seja, não há verdade sem a palavra apostólica. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra principal. Desse modo, nós entendemos, queridos, que não há como você viver a verdade sem passar pela instrução apostólica, porque são as autoridades que estiveram com Cristo e agora escreveram e nos deixaram a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta fé objetiva, que eu disse no início. O arcabouço, a doutrina, essa parte mais científica da palavra enquanto doutrina. Só que agora vemos profetas, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. E qual é a função, o ministério profético? O ministério profético, ele se vale da palavra apostólica, em se tratando do Novo Testamento, tá bom? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles não se valiam da palavra apostólica, mas eles se valiam da lei. A lei era o fundamento da verdade que eles tinham na mão para conduzir o povo. Então, qual era o papel dos profetas do Antigo Testamento, se baseando na lei, e qual é o papel dos profetas do Novo Testamento, se baseando na palavra apostólica revelada? O que eles devem fazer? O profeta é aquele que ele tem a sensibilidade de ler a vida. O profeta, ele olha para a vida, para as pessoas, para uma condição de um momento, de um tempo, e ele faz a devida leitura com sensibilidade, de consciência, de coração, de fé, de percepção, e ao entender o momento, ao perceber a condição do povo de Deus, da humanidade, eles vão agora profetizar, dando testemunho de Deus e um antitestemunho ao mundo. Os irmãos entenderam isso aqui? O que o profeta faz? Ele entende. Ele entende a situação, ele está a par do que está acontecendo, faz a devida interpretação do momento, e então agora ele vai fazer uma denúncia em favor de Deus e contra o mundo e contra os homens maus. Esse é o profeta. Esse é o ministério profético. Aí agora vem os evangelistas, Os evangelistas, terceiro grupo de pessoas, de homens dons. O evangelista é aquele que pega a palavra da cruz, a redenção, a obra de Cristo, e ele sai mundo afora para proclamar o Cristo que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que deixou o seu corpo, a sua igreja, e que nós, como chamados de Deus e por Deus, vivemos e devemos viver em comunhão uns com os outros, sendo aqueles que são os guardiães da palavra e praticantes da verdade. São os evangelistas. Só que agora vem um terceiro grupo, que são os pastores e mestres. E esses pastores e mestres, ele faz jus da sua condição e do seu papel, porque agora ele depende da palavra apostólica, da palavra profética, da palavra evangelística, porque todos esses agora
sobretudo os evangelistas, eles saindo o mundo afora para pregar, eles vão converter pessoas, sim ou não? Os missionários, eles não ganham pessoas para Jesus? As pessoas não se convertem, sim ou não? Pela palavra, pelo testemunho evangelístico, sim ou não? E essas pessoas vão para onde? Porque agora são o corpo de Cristo, são membros, são filhos de Deus, precisam ser edificados como Jesus disse que seriam edificados. Essas pessoas são colocadas dentro das igrejas locais. Por que existem as igrejas locais? Qual é o fim? Qual o objetivo de ter isso aqui? Porque as pessoas que creram em Jesus precisam de um ambiente de fé, um ambiente espiritual, um ambiente em que todos possam refletir na causa de Deus, receber de Deus, ser ministrados por Deus, para desenvolver a sua vida espiritual. Por isso que os pastores e mestres, não são pastores e os mestres não, tá? Pastores e mestres é uma só pessoa. Pode ser o caso que o mestre, ele não seja pastor. Entenderam? Ele é mestre. Ele entendeu, ele recebeu e ele tem o que dar. E pode ser que o pastor seja mestre. Agora, pastor sem ser mestre não tem como. Porque o pastor, sem ser mestre, esse mestrado, esse aprendizado, essa educação, ela é formada a partir da palavra apostólica, não tem outra. É a palavra do Pai que veio para Jesus, que passou para os apóstolos que escreveram e nos deixou. Então, o pastor, ele necessariamente tem que ser um mestre. Mestrado. Ele tem que estar vinculado à doutrina. Ele tem que ter clareza do que está ali. Ele tem que ter discernimento, sensibilidade, percepção, sabedoria espiritual que o próprio Jesus dá. Ele pode até não ser pastor, mas para conduzir, para ensinar, para aconselhar, é necessário ser mestre. Então, os pastores e mestres, esse grupo de pessoas, pastores e mestres, né, são aqueles que estão dentro das igrejas locais para conduzir o serviço de Deus que está no versículo 12. Atenção. Vou ler o 11 para entrarmos no 12. Ele mesmo, Jesus, em ressurreição e ascensão, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao objetivo. Visando, objetivando, intencionando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aquele Jesus que disse para os discípulos aquele dia, eu edificarei a minha igreja, ele o faz por meio dos homens dons, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Irmãos, não tem outro caminho. Eles não têm outro caminho. Se você deseja ser um cristão, se você deseja servir a Deus de maneira autêntica, sem o toque do homem, sem o toque do mundo, sem o toque da religião, sem o toque das coisas de baixo, se você deseja servir a Deus de maneira vitoriosa, é necessário que você esteja fundamentado na verdade de Deus, na palavra de Deus. E esse mover, e esse aperfeiçoamento, e esse serviço, ele tem um tempo, um prazo. Olha o versículo 13. Até que. Ou seja, vamos receber a palavra de Deus por meio dessas pessoas, até que todos cheguemos à unidade da fé. É necessário que o povo de Deus chegue a um patamar de consciência da verdade de Deus. Consciência, coração, percepção e prática. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É necessário que todos cheguemos à perfeita varonilidade, Essa varonilidade aqui é maturidade. É um cristão varonil, não é um menino, porque o texto vai continuar dizendo aqui que há meninos. É um cristão maduro, varão, ou, no sentido, varoa, maturidade, adulto. E eu me lembro de Apocalipse capítulo 12, que a igreja, o povo de Deus, está gerando em seu interior, desde sempre, uma parte madura chamada filho varão. Não disse que a mulher sofria dores para dar luz a uma criança, mas a um filho varão. E esse varão aqui dá sentido de adulto, maduro, preparado, edificado, liberto, santificado, transformado conforme o padrão de humanidade que o próprio Deus
estabeleceu em Cristo Jesus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer assim, ó, você foi chamado, quem foi chamado aqui? Diga amém. Eu fui chamado por Deus, eu digo amém. E você que está em casa também pode dizer amém, com sua família. E agora, nós estamos em um processo de edificação, para que nós sejamos edificados e conformados à imagem do primogênito, que é Cristo. Então Deus é o Pai de uma grande família, cujos filhos são os filhos do Pai, começando por Jesus, o primogênito, e nós, os demais filhos, que estamos sendo constituídos filhos. Saiba, ser filho é uma questão de constituição progressiva, complexa, paulatina, no dia a dia. Nós não somos filhos plenos, somos filhos que estamos passando por um processo de filiação. Porque a filiação ela deve ganhar o nosso espírito, ganhar a nossa alma e, por fim, ganhar o nosso corpo mortal. Quando este corpo aqui experimentar a glorificação, que é a vida eterna, a vida de ressurreição, a vida indissolúvel de Cristo, que entrou no nosso espírito, ganhou a nossa alma e, por fim, vai saturar, permear o nosso corpo mortal, para que nós sejamos como Ele é. Aí é por isso que o reino dos céus manifestado é Cristo vindo com poder e glória, em majestade e em governo e autoridade, com os cristãos vencedores para reinar sobre essa terra. Quando olharem para Cristo e a igreja, verão um complexo divino humano, totalmente trabalhado, construído, edificado, transformados, para que haja somente a glória de Deus em nós. Para que não haja nenhum traço da velha criação, nenhum traço do velho homem, nenhum pensamento do velho Adão, mas que haja somente Cristo, o Cristo de Deus, o sentimento de Jesus, o Espírito de Cristo, constituindo o seu reino, que é Deus em nós. Versículo 14. Para que não sejais mais como meninos. Os irmãos viram que o versículo 13 diz, até que cheguemos à perfeita varonilidade. Aí o versículo 14 diz, para que não sejamos mais como meninos. Meninos agitados de um lado para o outro, sendo levado ao redor por todo o vento de quê? De doutrina. Ou seja, vem o apóstolo, estabelece a doutrina, a verdade, escreve, deixa ali o legado. Está escrito, é verificável. Cientificamente. Aí vem os profetas que agora denunciam o mundo, que criticam o mundo, que trazem uma abordagem de advertência. E aí vem os evangelistas pregando e construindo pessoas, filhas de Deus, para serem colocadas dentro de um local para serem cuidadas pelos pastores mestres. Isso tudo é para que nós não sejamos meninos. É para que nós sejamos constituídos varões, filhos maduros. Uma maturidade de consciência, de coração. Uma maturidade de vida. Uma maturidade varonil daqueles que entenderam a causa de Deus. Querido, nós precisamos entender a causa de Deus. Não podemos ficar lutando por qualquer coisa, ou por alguma coisa. Nós precisamos entender a causa de Deus definitivamente. Aí sim, aí nós podemos morrer por ela. Aí nós podemos ser esquartejados, como os irmãos foram no início, né? No início foram muitos esquartejados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, queimados vivos, jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, empalados, enforcados, apedrejados, desprezados. Homens dos quais o mundo não era digno, desses homens que entenderam a causa de Deus e se entregaram por ela. Aqui vale a pena servir a Deus. Pela verdade de Deus, pela causa de Deus, vale a pena morrer, sofrer qualquer tipo de sofrimento. Porque é uma causa verdadeira e eterna. Não é a minha razão, não é a minha causa, não é a minha vontade. Não é o meu mundinho, não é o meu quadrado. Não é o quadradinho dos homens que defendem as suas teorias, não. É a causa de Deus que logo, logo vai se manifestar. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas, em vez de sermos levados pelas astúcias dos homens que induzem ao erro a qualquer tipo de pregação de palavra que não é a palavra de Deus, muito pelo contrário, versículo 15. Mas, seguindo o quê? A verdade. Diga, seguindo a verdade. Esse ministério foi levantado por Deus para seguir a verdade. Eu não sei se vai ser com 100, 50, 30, 20, 10, meia dúzia de pessoas. Talvez eu e minha família, mais 2 irmãos, 3, não sei. De repente 300, de repente 1.000, de repente 20 mil, não sei, dos planos de Deus e do agir de Deus dentro dessa situação, não sei. Uma coisa é certa, queridos. Deus nos entregou uma palavra. Deus nos deu uma visão ministerial para que possamos trabalhar, para que possamos fazer jus, para que possamos confirmar a nossa existência nessa terra. E a nossa existência nessa terra não é ficar lutando qualquer coisa, defendendo qualquer coisa, qualquer porcaria, lixo, não. A nossa missão aqui, como igreja, como ministério apostólico, redenção, é proclamar a verdade, proclamar o evangelho, proclamar o reino dos céus. A tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Seguindo a verdade em amor. Para que haja o quê? A consequência do seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Olha o crescimento. Olha a maturidade. Olha o crescimento varonil. Olha o aperfeiçoamento aqui. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Que partes são essas? Volte ao versículo 11. A cooperação do apóstolo, a cooperação do profeta, a cooperação do evangelista, a cooperação do pastor e mestre e a cooperação dos santos, envolvidos em uma causa eterna, para que possamos crescer. Com a justa cooperação de cada parte, possamos efetuar o nosso próprio aumento para a edificação de si mesmo, de nós mesmos, em amor. Quem entendeu, diga amém. Essas mensagens, queridos, elas têm como objetivo nos despertar para uma realidade do tempo que vivemos. Nós vivemos num tempo extremamente difícil de servir a Deus, onde as pessoas não estão preocupadas com a verdade de Deus. As pessoas não estão preocupadas com o reino dos céus. As pessoas não estão preocupadas com o evangelho. As pessoas estão preocupadas em serem beneficiadas, ajudadas. As pessoas, os cristãos, nossos irmãos, eles foram criados e foram educados, dentro de uma cultura cristã evangélica que diz e declara que Deus existe para abençoá-los, para dar a eles coisas materiais, para dar a eles sucesso de vida humana, status político, social, econômico. Isso que é pregado para os nossos irmãos. E todos eles estão naufragando na fé. São náufragos. São perdedores. Infelizmente, o sistema não brinca, o sistema cristão não brinca. O sistema está estabelecido para conduzir os irmãos para distante da verdade, para distante de Cristo e para perto de si mesmo, dos seus próprios corações. E nós vivemos nesse tempo. Eu conclamo a vocês, você que está em casa ouvindo, você que ouvirá essa mensagem posteriormente, e vocês que estão aqui, vamos dar as mãos, vamos unir o nosso coração, vamos deixar as diferenças de pensamentos de lado. Certamente eu penso diferente de alguns de vocês, certamente vocês pensam diferente de mim, mas são coisas secundárias, triviais, de segundo plano, que não pode interferir no objetivo, na visão celestial, no serviço. Vamos unir o nosso coração, vamos congregar, vamos dar as mãos, vamos ajudar uns aos outros, vamos tratar com o nosso coração, deixar as diferenças de lado, vamos permitir que Deus faça a obra em nós, vamos nos fortalecer e vamos cumprir com a nossa missão de igreja e de servos de Jesus Cristo até aquele dia.